lá que tem o fórum do Profiletras, e aí eu necessariamente gostaria de participar, né? Mas a Luísa fez a provocação lá no grupo e eu estou aqui, pelo menos, dando uma olhadinha, quando a gente não começa. Mas eu queria dar uma boa noite a todas e todos, né? Me apresentar aqui formalmente. Com certeza a professora Jaciele já comentou aí o currículo desta pessoa, mas... Ainda não, é surpresa, Sara. É surpresa? Eles não sabem. Estão me adiantando ou você quer fazer? Deixa eu falar primeiro, já adiantando. Eu já quase falei para eles na aula gravada da semana passada. Ah, tá. Então, Mas pessoal... assim, conduz como você achar melhor. Eu porque fui me adiantando aqui, mas se você tiver um roteirinho aí para a gente seguir, eu estou aqui às suas ordens. Tá bom. Só mesmo que eu vou fazer a entrada formal e falar de você rapidamente. Aí a gente passa o vídeo, né? E depois você comenta, né? Tá bom. Tá bom, então. Então, boa noite mais uma vez, formalmente, para todos e todas. Iniciamos mais uma aula ao vivo, intitulada, aula 13, né? Intitulada A Perspectiva Social da Leitura e na Escrita, parte 1, especificamente na educação de jovens e adultos. Como eu disse para vocês anteriormente, lá nas aulas iniciais, o programa tem o foco, né, na educação infantil, mas dada a apresentação de vocês iniciais e as provocações, foram surgindo dúvidas, né, nas nossas discussões, e porque o próprio programa também traz a discussão a respeito da educação de jovens e adultos, que é uma discussão que, com a CONAI 2024, né, lá no final, que foi aprovada para o novo Plano Nacional da Educação, a inserção também dos idosos. Então, é uma discussão que está, né, em vigor, e é preciso também nós pensarmos nessa alfabetização e nessa educação de jovens e adultos, dada a nossa realidade. E aí eu consegui trazer uma colega de grupo de pesquisa, que hoje é amiga, né, que é a Sara Ribeiro, que está hoje aqui conosco. A Sara, ela é professora da rede municipal do Maranhão, né, Sara? Sim. Da rede municipal do Maranhão, né, professora de língua portuguesa, mas hoje, atualmente, atuando com a EJA, ela vai explicar melhor para vocês. Além de professora, a Sara é jornalista e especialista nas mídias, né? Se ela ver meus vídeos aqui, ela vai me reprovar. Só ajustar. Mas, e a Sara desenvolveu um trabalho com seus alunos, né, no Maranhão, e como ela é jornalista, para sintetizar esse trabalho, que ela vai falar melhor, ela fez um documentário, gente. Quando eu vi o documentário, eu falei, não, eu tenho que dividir, que compartilhar esse documentário com a turma, já que nós estamos, né, estudando também a educação de jovens e adultos, essa alfabetização e todos os desafios, né, diante das questões que nós já levantamos aqui. O documentário da Sara é um resumo do projeto de pesquisa dela, de mestrado. Inclusive, ela é, como diz a nossa orientadora, a mestra mais fresquinha da UFNT, a Universidade Federal do Norte do Tocantins, em Araguaína, né? Então, foi orientado pela professora Luísa Silva, que é professora de semiótica. Mas aqui nós vamos focar, apesar de ter todo um arcabouço teórico, né, no projeto dela em relação à semiótica, a semiótica discursiva, mas aqui nós vamos focar no ensino, né, nessa relação do professor e do estudante na EJA, dos desafios. E no documentário ela traz tudo isso. Mesmo que na dissertação da Sara ela não cita alfabetização e letramento, no discurso dela, que eu quero que vocês prestem atenção quando nós passarmos o documentário,
vocês vão ver assim, tudo que Magda Soares falou, tudo que Paulo Freire falou, presente nesse processo dela enquanto professora, nesse processo de ensino-aprendizagem com os alunos dela, né? Foi muito lindo. Eu falei para ela, a primeira vez que eu vi, Sara, eu fiquei emocionada, eu chorei, e as nossas colegas também, porque a Sara apresentava nos congressos, né? Nós fomos recentemente, todos juntos, nós somos um grupo de pesquisa, e nós fomos para São Paulo, e apresentar o projeto em si, com todo o arcabouço teórico, é muito diferente do documentário, que ele vai trazer a professora Sara, né? A professora do chão da sala de aula de uma escola municipal do Maranhão, tá? Então, ela vai se apresentar para vocês, e nós vamos ver o vídeo, depois nós vamos fazer um bate-papo com ela. Eu elaborei algumas perguntas para nortear a discussão, mas vocês podem fazer perguntas para ela sobre a dificuldade ou sobre a não dificuldade, né, de atuar na EJA. Se os estudantes tiveram dificuldades na hora da escrita ou não, vocês podem fazer perguntas. Quem tiver vergonha ou não quiser falar, pode colocar no chat, que eu vou estar acompanhando. E aí a gente vai tendo esse bate-papo bem tranquilo, tá? E fica à vontade, Sara. Obrigada, Jace. Inicialmente eu quero agradecer o convite por estar aqui com vocês. Para mim é sempre muito satisfatório, um prazer sempre falar de educação, falar da EJA em si, que é algo que eu não conhecia, e fui me apaixonando, caí de paraquedas, na verdade, né? E fui me apaixonando pela modalidade. Mas antes de eu iniciar, eu quero reforçar minha apresentação, que a Jace já iniciou. Meu nome é Sara Ribeiro, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Imperatriz, né, lotada numa escola. Estava lotada até 2024, 2025 eu recebi um chamado da Secretaria de Educação, e aí, nesse segundo semestre de 2025, eu estou fora de sala de aula. Mas a minha pretensão é voltar para a minha escola, minha vaga está lá, viu, já? Em 2026 eu estarei lá de volta. Mas o meu trabalho, gente, ele foi desenvolvido na escola Tia Emília, Escola Municipal Tia Emília, uma escola da rede de Imperatriz. A rede municipal de ensino de Imperatriz ela é composta de 126 escolas, então é uma rede muito grande que oferece desde creche ao ensino fundamental, tá? E aí eu me formei a minha graduação em Letras e Língua Portuguesa e Literatura de Língua Portuguesa concluí em 2019, logo depois eu fiz uma especialização em Literatura e Ensino, e quarta-feira passada eu defendi o título de mestra em Letras, pelo Prof. Letras e na UFNT. Então, assim, além disso tudo, eu sou graduada em Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão, e a minha trajetória toda, também especialista em assessoria de comunicação, e a minha trajetória profissional, inicialmente, ela se deu na comunicação. São, né, porque eu não saí da comunicação, eu vivo nas duas áreas, tanto na comunicação como na educação, e as duas são muito ligadas, né, são bem correlatas, então acaba que não tem como você deixar uma ou outra. E desde então, estou há 12 anos na área da comunicação, e desde 2019, eu estou na educação. Inicialmente, eu fui para a educação para fazer comunicação, e posteriormente fui para a sala de aula. Por que eu iniciei na educação, na comunicação? Porque não me deixaram ir para a sala de aula. Eu fui aproveitada para fazer assessoria de comunicação da Secretaria de Educação, né? E aí, por conta de oportunidades, eu fui para a sala de aula, e no mesmo ano eu fui para a sala de aula em fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, e em maio eu estava no Prof. Letras. Então, graças a Deus, tudo convergiu aí para ficar
para dar tudo certo. E eu digo que eu sou uma professora em formação, né, Jace, porque eu sou muito caçula aí na educação, e eu venho me desenvolvendo, venho aprendendo, e ser lotada na EJA foi algo, assim, muito desafiador para mim, tendo em vista que eu não tinha tanta prática na regular, né? Não tinha tantos anos de sala, e ser direcionada para a EJA, além de ser um ambiente novo, porque você tem uma responsabilidade que você se cobra muito, e é algo totalmente desafiador, porque é um ambiente totalmente diferente. Mas eu vou deixar para aprofundar a respeito dessa vivência no nosso segundo momento, porque aí eu vou deixar que você veicule o documentário, e o documentário, gente, ele é o produto da dissertação, né? Minha dissertação ela é intitulada A Escrita de Si, Possibilidades de Construção de Sentidos, sobre a identidade na educação de jovens e adultos, no qual eu trabalhei autobiografia para tratar a respeito da identidade dessas pessoas da EJA, né? Para aprofundar e analisar de forma semiótica como é construída essas identidades, como são essas identidades que a gente muitas vezes não enxerga, são pessoas que muitas vezes invisíveis para a educação básica, como um todo, né, para a educação regular. Então, foi algo muito prazeroso, e a gente pode se aprofundar depois, no segundo momento, depois do documentário. Obrigada, Sara. E ela esqueceu de dizer que, além de tudo isso, ela é mãe, tá? E cuida sozinha do príncipe dela, né? Que nós temos muitas mães aqui no desafio que você ainda não comentou, mas no vídeo vai aparecer, que é um desafio nosso enquanto mulheres, né? Que além de ser mãe, dona de casa, trabalha fora e ainda tem que estudar, né? Para sustentar a cria, tá, gente? Olha só, pessoal, até parece que é engraçado, né? Você não é que esquece, mas está tão intrínseco a nós que acaba que a gente deixa passar. Mas, além de tudo isso, sou mãe dona de casa, né? Sou mãe solo, né? Crio meu filho desde os 8 anos sozinha, então, além de ter que estudar, trabalhar durante minha gravidez, eu não tronquei nenhum período da faculdade. Eu estava no 4º período quando eu engravidei, e graças a Deus eu tive uma rede de apoio além da minha casa, na universidade, mas não foi fácil. E você ser mãe solo é mais complicado ainda, porque você triplica a sua rotina, porque você não cuida só de você, você cuida de um outro ser humano, né? Então, ser mãe solo, ter que atribuir todas as atividades suas, enquanto estudante, trabalhadora, e do filho, né? Assumir atividades simples, como deixar na escola, pegar na escola, alimentação, os estudos, você tem que se dedicar à atividade de casa. Então, tudo isso você triplica a sua jornada de trabalho, que a verdade é essa, né? Mas a gente não pode deixar se abater, não pode. Sara, eu sempre lembro do meu filho acho que no jardim de infância, não era creche, né? Mas na educação infantil. Ele falava, mãe, por que eu sou o primeiro a chegar e o último a sair? Porque como eu tinha que ir para a escola, então eu já tinha combinado com a diretora, eu deixava ele antes e só buscava depois que terminasse o meu turno, né? E aí eu ficava com a diretora. Mãe, por que eu sou o primeiro a chegar e o último a sair? Mas é isso mesmo, eu também tinha essa rotina. E muitas vezes
você se culpa, porque fica muito tarde para você, para dar alimentação, para o almoço. Meu filho, a questão era o almoço, né? E aí, muitas vezes, eu tinha que passar 12h30, e ele era o último, né? Então, tinha esses percalços aí, mas a gente vai ajustando e vai fazendo, conforme Deus quer. Então, pessoal, o nome do documentário, o título do documentário, Vidas Escritas na Ija. Pode começar, né? Então, pessoal, nós vamos passar agora o documentário, são uns 20 minutinhos de documentário, intitulado Vidas Escritas na EJA. Vidas Escritas na EJA, a construção de sentidos sobre percursos e identidades. De Sara Ribeiro, tá? Eu vou iniciar aqui, aí vocês levantem o dedinho aí se tiver tudo ok o som. Espero que dê tudo certo. No teste deu tudo certo, né? Reconhecer os educandos como totalidades humanas corpóreas pode ser uma forma mais integral de vê-los e de acompanhar seus processos educativos formadores. Que dimensões trabalhar com esses corpos do trabalho? Miguel Arroio, 2017. Sou Sara Ribeiro, jornalista e professora. E estar na EJA vai além do sucesso escolar. É enxergar os sujeitos, conhecer suas trajetórias e todos os dias recomeçar. Apresento a vocês Vidas Escritas na EJA, a construção de sentidos sobre percursos e identidades. A aula que eu mais gostei foi a aula que eu falei de mim mesmo, porque eu pude me expressar, mostrar um pouco mais de mim. Eu acho que esse é o único ano que eu realmente consegui estudar. Quando a professora Sara lê uma história, eu gosto de prestar atenção. Eu pude aprender com os meus alunos, ingressar no mestrado e, ao mesmo tempo, iniciar na docência não foi fácil, né? Tem a insegurança, tem a falta de experiência, tem o medo do novo. E claro que você pensa se vai dar conta. Antes de tudo, um compromisso pessoal, porque eu estava acomodada na carreira da comunicação, ter essa rotina em sala de aula, eu entendi que é uma troca constante. É cansativo, mas vai dar certo. Não vou me formar, já vi isso aí. A pessoa consegue o emprego para ela. Que vai me dar, porque eu aprendi muita coisa que eu achei que eu não ia aprender. É uma conquista. A educação é muito importante. Te leva a lugares que a gente nem imagina. Eu me vejo assim, uma outra pessoa. Eu já penso em conquistar outro mundo, né? Que hoje eu consigo me enxergar como professora de fato. Eu posso dizer que a professora Sara, antes e depois da EJA, se complementam, né? Porque afinal de contas, tudo é descoberta, tudo é aprendizado. E você se colocar no lugar do outro faz muito sentido nessa troca entre professor e estudante. Sabe, eu comecei a renascer. Gente, que coisa maravilhosa. Eu tenho 62 anos de idade, sou viúva, mãe de 6 filhos. Só naquela época os estudos eram muito atrasados, não tinha a facilidade que tem hoje, mas os outros era só para poder aprender a ler, escrever e pronto. Tanto que eu já sonhava com o meu lar, só que ao chegar na adolescência, ainda com 14 anos, entrei no relacionamento, me casei muito cedo. Comecei a ter filho, minha primeira filha nasceu quando eu tinha 15 anos de idade. E aí tive 6 filhos. E eu parei de estudar. Logo que eu me casei, parei de estudar. E eu era uma pessoa muito negativa. Eu ter muitos traumas do que eu vivi. É a partir desse acontecimento que Coralina vai tomar consciência das dores da vida. Então foi bem difícil. Essa parte eu não gosto nem de lembrar. Mas superei. Estou aqui, né? Depois que todo mundo cresceu, eu não me lembro assim, de falar em igreja. Eu lembro do Mobral, né? O Mobral já existia um tempo. Andei por todo lugar, fui na secretaria. Estava com tanta sede de voltar a estudar.
Isso com 47 anos depois, né, que eu parei de estudar. Encontrei aqui professores excelentes, eu descobri talentos que eu não tinha. A gente acaba se descobrindo aquilo que a gente nunca imagina ter. Então eu vejo assim que o EJA, ele é algo assim tão sublime, tão bom, sabe? Eu quero continuar ano que vem. Não sei onde eu vou parar. Isso é porque eu vim com tanta sede de aprender. Aí quando você está com sede, diz que até o amargo é doce, né? Minha filha me admira. Meu filho caçou falou assim, ele botou na lição isso. Mãe, eu estou tão orgulhosa da senhora. Tenho muito prazer de mostrar para eles, né, meu desempenho. O discurso de Coralina revela sua identidade de mulher forte e consciente de seu protagonismo transformador. A si mesma coube ser actante destinador, dando-lhe a sua própria sanção, ser feliz novamente. Todo professor, ele quer que o aluno progrida, né? E a professora, do mesmo modo, né? Como o próprio Prof. Letras propõe, sempre estar pesquisando, se especializando, refletindo sobre as nossas práticas. Vai ficar diferente a minha vida. Eu vou ter mais conquistas na minha vida, né? Eu tenho 33 anos e eu parei com 15 anos, sexta série. Aí eu parei, me casei, aí não fui mais pra escola. Assim, a pessoa que morei com ele a primeira vez, meu primeiro marido, né? Ele não deixou eu estudar. Eu tenho 4 filhos. Uma tem 15, a outra tem 13, o outro já está dentro dos 10 anos e a outra mais nova tem 7 anos. Quantos deles moram contigo? Nenhum ainda. E o que te fez voltar a estudar? É porque eu quero, assim, uma coisa melhor para mim. Quero poder trabalhar de carteira assinada para mim poder conseguir minhas coisas. Quem sabe um dia eu construir uma casa. Uma casa minha. Diniz se mostra como destinadora de seu próprio destino. Eu sinto orgulho, né? De estar... Ainda não acredito, né? Que eu tô... Ainda não caiu a ficha que eu estou estudando de novo. Que eu vou poder concluir meus estudos. No início era muito difícil. Mas depois é porque eu tinha muita vergonha. Uma vez até saí com raiva da sala, só que sem ninguém perceber, porque ele passava as atividades e eu não conseguia responder de matemática. Aí eu cheguei em casa, cheguei chorando porque eu não conseguia. Memória se guarda com o coração, e somente a memória pode trazer de volta a continuidade com o passado. Isso nos traz como efeito de sentido o modo como a enunciadora narradora encara a vida. Fazer o outro falar de si não é uma tarefa fácil. Foi com essa dificuldade que eu percebi que para eu ser espelho, para eu incentivar os meus alunos a colocarem as suas memórias no papel, eu também tinha que falar de mim. Eu tinha que reviver o meu passado, reviver toda a minha trajetória. Coragem. Eu diria que foi um ato de coragem, eu ter que reviver as minhas memórias. São as dificuldades que vai nos moldando para a vida. Sou mecânico, tenho 17 anos. Eu reprovei 2 vezes, 3 vezes. Tu não lembra qual escola tu estudava? O que te fez reprovar essas 3 vezes? Amizade mesmo. Como é que você se sente estudando na EJA? Bom demais. Por quê? É mais tranquilo. E por que você decidiu vir para a EJA? Para fazer trabalho, carteira assinada. Trabalho no kart. Quais são os teus planos para o futuro? Mas aí temos 2 filhos e um carro. E uma casa boa. Se você tivesse que dar um conselho para outros jovens, assim, numa situação parecida que a sua, o que você diria? Para não desistir e não andar com a pessoa errada. O que é a educação? O que a educação representa para você hoje? Respeito. Eu acho que só respeito. Por quê? A pessoa consegue um emprego melhor. Eu consigo trabalhar de manhã, de tarde, essas coisas assim. Após muitas investidas e diálogo, compreendi que esse estudante não estava disposto a compartilhar suas vivências, assim precisei respeitar sua decisão. A maior dificuldade em relação à aplicação da pesquisa foi, além de
estreitar os laços com os estudantes foi fazer com que eles percebessem que as leituras sugeridas, as atividades, tudo aquilo era voltado para que eles pudessem, de um certo modo, se reencontrar, não só as memórias, mas que pudessem enxergar ali a identidade construída até aquele momento, enxergar todo o percurso vivenciado e, a partir dali, entenderem que a escrita de si é um reflexo das suas experiências e poder abrir portas para o futuro, para o amanhã, para outros sonhos, para a educação, para que eles pudessem enxergar na educação, enxergar naquele ambiente escolar, que a partir dali eles poderiam alçar outros voos, ter outras experiências, ter suas identidades a partir de sonhos, construção de sentido. Então, essa era o maior desafio, né? Para que eles pudessem confiar na professora e confiar em toda a trajetória que a gente estava construindo e se enxergar como pessoas que, por muitas vezes, não foi vista pela sociedade. Porque se a gente não fizer por nós, não vai ter ninguém que faça, né? Eu tenho 18 anos e eu reprovei muito também, aí eu me desinteressei mais ainda. O que te fez decidir voltar? Foi... Eu comecei, depois que eu fiz 18, comecei a pensar mais no meu futuro. E comecei a pensar, tipo, no sonho que eu tinha desde criança, que era ser veterinária. E eu quero muito fazer a faculdade disso. Como eu reprovei muito no ano, eu tinha que terminar. E é a primeira vez que eu estudo muito. Eu não tinha conseguido entender no passado, mas aqui eu entendi. Lispector é um sujeito que sofre e seu discurso apaixonado é responsável por nos apresentar sua presença no mundo e construir sua identidade. Mesmo diante das dores que atravessam a sua existência, ao escrever, Lispector recupera a autoconsciência de que é muito jovem ainda, que precisa estudar e ir atrás do seu sonho. Quando eu disse pra minha mãe que eu queria voltar a estudar, ela me apoiou muito. Na verdade, que eu achava que ela não apoiaria, mas ela me apoiou muito. Ela foi me matricular na escola, me acompanhou tudo direitinho, ficou no meu pé. Bom, eu me interessei mais por ler livros mesmo. Teve que quando o meu namorado foi embora, que eu quase fui embora com ele, mas eu não fui porque eu queria ficar mesmo na escola. Quero terminar o ensino médio ainda, e depois vou fazer a faculdade e vou continuar trabalhando. Mas é isso mesmo, a gente tem que persistir, porque se a gente não fizer por nós, não vai ter ninguém que faça, né? Eu vejo como um caminho para eu conseguir meus sonhos. Eu diria que vale a pena. Que vale muito a pena. Os professores são muito bons. E a gente sempre pode conhecer pessoas incríveis. Tem que ter força de vontade. Eu já vi gente falando que quem estuda na IEG é vagabundo, essas coisas ruins. Mas eu não acredito que seja. Assume-se afetada pelo ambiente de instabilidade em que cresceu, mas não se resigna, enxerga uma saída, o estudo. Entende ser esse o percurso modal que vai levá-la ao seu objeto-valor, realizar seu sonho e ser feliz. Assim, a enunciadora faz um contrato de ações consigo mesma, de dever, querer e poder fazer. Algo que tenha me marcado mesmo foram as participações dos estudantes, né, nas atividades, nos projetos, nas atividades mais práticas, eu posso dizer assim. Nós tivemos a oportunidade de fazer um chá literário, onde o aluno com maior dificuldade de aprendizagem conseguiu se apresentar. Então isso já é um marco, porque o fato de você se apresentar em público é uma forma de se autoafirmar, é uma forma de perder o medo, né? Mas ele se desafiou e viu que é possível, né? Isso deixa a gente bem feliz. A participação dos outros estudantes numa roda de conversa, podemos dizer assim, no qual eu convidei um escritor para que eles pudessem ter o contato com um profissional
né, que tem uma facilidade maior com a linguagem, com as letras, e eles conseguiram interagir, conseguiram fazer uma troca, fazer perguntas. Então, assim, isso me deixa muito feliz, porque eles vão entendendo que tudo é possível, né? Não somos nós que vamos, não é a sociedade que tem que dizer o que eles podem ou não fazer, mas que eles entendam que o espaço educacional é para que eles se encontrem, se descubram. Eu decidi voltar porque se eu ficasse parado eu ia perder muito tempo da minha vida. Tenho 18, formaram meus pais. Foi no quarto e quinto, mas com 12, uns 13 anos. Quando a escola Frei Damião fechou, eu parei de estudar por causa disso. Foi a minha família que disse para eu voltar para a escola, porque eu estava perdendo muito tempo. E quando a pessoa perde 1 ano, 2 anos, a pessoa não fez nada na vida e perde, bate a tristeza na pessoa. Outros alunos evoluindo e eu parado, sem fazer nada. Barros deixa transparecer que já tenha sido vítima de julgamentos. Ser uma pessoa que ajuda talvez seja o meio que ele encontrou para curar-se dessa dor. Então eu resolvi voltar para a minha escola e me sentir confiante para que eu possa terminar o estudo. Eu parei porque eu achei que era muito difícil para mim, mas quando eu fui me evoluindo, eu pensei que era muito fácil para mim. Muito bom, sinto muito bem. Eu gostei daqui. Sim, já evoluí. Na primeira vez, eu era um calado. Eu tinha medo de falar com o professor. Aqui faz mais me sentir bem, aqui quando eu vou para a escola, eu não falto nenhum, mas quando eu vou todos os dias, eu não quero mais parar. Muito fácil para eu superar os meus limites e aprender coisas novas. Com os outros alunos não aprendem. E os outros alunos me ensinando como era. Então, eu já digo, se você é novo, tem que estudar, porque quando mais novo é melhor. Eu vou continuar até o final. Mãe, pode ser que eu arrume um trabalho e posso comprar uma casa. Mas eu acredito que vai ser felicidade assim para a minha vida. E eu espero que a Escola Municipal de Ximirim não feche. Mas eu vou continuar até o final. Tem muitos alunos que gostam de ser polícia, ser médico e essas outras coisas. Seguir na fé parece ser o escape para quem vive uma vida de muitas dificuldades. Eu pensei em desistir inúmeras vezes. A rotina, o cansaço, a insegurança. Inúmeras vezes eu achei que eu não estivesse contribuindo com os meus estudantes. Então, assim, saber que eles passavam, né, o dia inteiro trabalhando e ainda assim, mesmo atrasados, ainda iam para a escola, mesmo quando faltavam, mas no outro dia estavam lá. Era um recomeço diário, né? Era uma resistência ao que é cobrado na sociedade. Então, eu entendi que eu também era importante naquele momento. Isso me fez continuar todos os dias até aqui e vou continuar. O que você quer fazer no ensino superior? Eu é fisioterapia. É um curso muito bom. Vai dar certo. Tenho 31 anos, tenho 2 filhas, não sou casada, sou mãe solteira, eu sou cabeleireira. Parei com meus 17 anos. Falta de interesse mesmo na época. Não ligava muito para estudo. Aí voltei no começo desse ano, né? Então tem um bom tempo. Por que você decidiu voltar? Concluir os estudos, né? Terminar. Tentar fazer uma faculdade futuramente. Ela incentivou que eu fizesse o curso de cabeleireiro, que ela viu que eu não ia querer estudar e tal, naquela época. Então ela dizia que eu tinha que ter alguma profissão, né? A adoção da primeira pessoa do singular evidencia um enunciador subjetivo e intimista, voltado para a experiência individual, como é comum no gênero autobiografia, onde a memória e acontecimento é o que desencadeia a narrativa. Comecei no curso com 16 anos, na época, cursinho básico mesmo. Aí, daí fui só me
me aprimorando. Fui trabalhar em salão com os outros. Trabalhei com ela primeiro e depois fui trabalhar com os outros. Daí, tô até hoje nessa vida aí de leida, cabeleireira. Aprendizado também, né? Melhorou. Falta melhorar mais, mas melhorei bastante. Trabalhar, chegar em casa, cuidar, ver como é que tá organizado para vir para aula, tudo isso, né? Voltem, nunca é tarde para voltar a estudar. Tem gente que fala, não é tarde, melhor decisão que tu já teve e tal, né? Tem uns lados positivos, mas também tem uns lados negativos. As pessoas que vêm te falar, criticar também. Mas eu não ligo, não. Não vou me informar, já vi isso aí. Me informar. Eu vou, daqui meus 40 eu tô formada, né, professora? Os principais desafios de estar na EJA estão voltados mesmo ao cotidiano, à frequência do aluno, né, aos atrasos constantes. Todas as sextas-feiras o aluno falta, então é raro você ter, mesmo com uma turma pequena, é raro você ter uma turma completa. Além de ter que lidar com as diferenças de cada um, com os percursos, com o cansaço, você tem que romper barreiras todos os dias, por conta da própria rotina do estudante. Nós sabemos que não há um investimento para a educação de jovens e adultos. Não há um currículo direcionando a EJA. São resoluções, mas material didático é bem complicado. Se chega, já chega defasado. Então, o professor tem que estar se reinventando o tempo todo para conseguir ministrar ali sua aula a contento, de forma que contemple mesmo o aluno. Se a escola ainda se conserva como aparelho ideológico do Estado, lugar que opera para a transmissão da cultura e dos saberes legitimados pela classe dominante, é também o lugar do possível para a transformação dos sujeitos, com seu viés libertário, sempre ameaçar as estruturas do poder. É por ser um lugar de possibilidades, a escola, com tudo que a faz materialmente caracterizada por privações de diferente ordem, é território em disputa, sobretudo ideológica, porque o conhecimento que ali se produz pode gerar resistência e transformação. Luísa Silva, 2023. Parabéns, Sara, mais uma vez, e mais uma vez me emocionei. Obrigada. Eu já perdi as contas, viu, Jássica? Todas as vezes que eu assisto, eu me emociono. Porque, assim, é algo que a gente idealiza, mas fica com receio se, de fato, vai ficar... Não seria agradável a palavra, mas se vai ficar transparente, se a gente vai conseguir mostrar de fato qual que é o nosso objetivo, né? E mesmo diante dos percalços que eu tive na produção do documentário, quais foram eles? Problema com o celular, porque esse material ele foi gravado com o celular, problema com o áudio, porque o microfone não funcionou. Então, além do tempo para poder gravar, e o principal de tudo, o convencimento, né, dos estudantes para que eles participassem. Porque não é o fato de, eu vou fazer isso e a pessoa vai aceitar, não é assim que funciona. A gente tem que respeitar o espaço do outro, tem que deixar bem claro que não é obrigação, que aquilo ali faz parte de uma pesquisa, mas que o estudante ele está livre para aceitar ou não. Tem toda a questão da legalidade, que você tem que disponibilizar um documento para que ele assine e concorde em estar participando da pesquisa. Tiveram vários percalços aí que eu fui enfrentando, mas que o resultado final deu certo, que eu tive que fazer algumas manobras. Eu falo isso na dissertação, que tiveram alunos que não aceitaram fazer a proposta final,
que eles sempre dão desculpa, ou eles faltam, ou a gente tem um prazo de entrega e não acontece. Mas aí quem não entregou, falou assim, tudo bem, você não entrega, mas você participa do documentário. Aí ele, não, tia, tá bom, eu participo. Então, assim, você vai, como é que eu posso dizer, fazendo acordos ali para que no final dê certo, né? E esse era a minha preocupação maior, era se o produto final ia ficar conforme eu gostaria, porque tem as questões de você ficar receoso de estar promovendo algo que não vai agregar, ou está promovendo algo que as pessoas vejam de outra forma, que saia do objetivo. E no fim, na construção completa, fez todo sentido. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado e eu percebi que veio para contribuir, de fato, né? Essa é a questão da pesquisa, veio para contribuir, porque eu me emociono porque a gente dá voz para essas pessoas. Porque, infelizmente, a EJA hoje, ela ainda carrega um fardo muito pesado. Não é só para quem não conseguiu, ou não é para marginalizar. E é isso que a gente, infelizmente, ainda vê. Não sei em outras realidades, mas na minha realidade, infelizmente, é o que ainda nós percebemos, né? Assim, a questão da educação de jovens e adultos ainda é vista marginalizada. E para você encontrar pessoas que consigam dar um outro olhar e que não desistam, é o passo mais importante. Foi isso que nessa segunda vez que eu assisti o vídeo, né? Eu até anotei aqui para não esquecer, que foi a primeira vez que você assiste, né? Por isso que é bom vocês reassistirem, pessoal, porque a primeira vez é aquela, né? Você vê com um olhar não científico, mas de espectador mesmo. Depois você já vê uma segunda vez já analisando, né? E eles reforçaram muito a questão do estereótipo, e quando nós trabalhamos com... Agora eu esqueci o nome do autor, o da autora, mas foi o Arthur Gomes de Moraes, com uma outra colaboradora, em relação à leitura na EJA, e um dos apontamentos, né, das nossas discussões, Sara, é justo essa. A dificuldade, como você coloca no vídeo, né? Eu tenho uma sala heterogênea. Mas todas as salas são heterogêneas. Mas, além de heterogênea, eu tenho não só diferentes idades, mas diferentes vidas que foram... Houve tentativa de ceifar aquelas vidas, no sentido de ceifar os sonhos, de ceifar aquelas identidades. As mulheres se apresentam, né, com uma identidade de que construíram uma família muito nova, e construir essa família, casar e ter filhos, rompeu com seus sonhos, é como se parasse ali no tempo, né? Uhum. As duas mulheres que aparecem são porque pararam de estudar, né? Porque casaram, né? E aí coloca o casamento, aparece nesse aspecto, né? De interromper essa vida, e agora já uma que fala, né? Até vó, né? E agora ela é orgulho para o filho, então aquilo é como se voltasse à dignidade, ser mãe, sim, ser casada, parar de estudar, eu não sou sujeito no mundo, né? Eu não tenho voz, eu não ajo, né? Como se eu ficasse aquém de todos, e voltar a estudar, e o meu filho saber que eu estou estudando, dá um outro sentido para a vida delas. E as outras duas que são mais novas, né, vão falar, é porque eu não quis mesmo, mas você vê, e aí você que estava mais próximo, que apesar do discurso de, porque eu não quis estudar, mas houve feridas profundas nessa criança, nelas como crianças e como adolescente. E aí você ficar escutando determinadas coisas, né, te levam a um estado em que você acaba acreditando de que eu não queria estudar, né? E sim, outra coisa que eu vi, que falou que quando tentava estudar matemática, que é uma dificuldade minha também, né? E sempre foi quando criança, mas que eu mascarava nos livros, e hoje eu sei que tem um nome para isso, né? Mas ela vai falar da dificuldade de matemática,
e do tipo do professor que ela teve que a fez desistir, né? E aí, muitas vezes, as pessoas falam, ah, mas é frescura. Não, mas existem pessoas e pessoas, e cada um recebe, né, encara as coisas da vida de uma forma diferente, até pela trajetória delas, né, aquela trajetória que elas vão falando. E aí isso vai te moldando, quando você fala, existe a professora Sara antes do trabalho na EJA, e a professora Sara após, né, o trabalho na EJA. E aí nós vamos vendo todas as discussões que o Paulo Freire traz, que é o professor como mediador do conhecimento, né? Como você disse, não é um momento você impôs, não é só a pesquisa por ser pesquisa, para você receber um título, mas foi uma pesquisa que partiu da necessidade da sua realidade ali, do trabalho com aqueles estudantes, que iriam ressignificar a vida deles, dar sentido à vida deles e trazer de volta a dignidade enquanto sujeito, que vê que eles falam de recuperar o sonho, de comprar a casa, né, de comprar o carro, o rapaz que fala de comprar o carro, a moça que fala de ter carteira assinada. Então, a educação formal vai me dar a possibilidade agora de um emprego formal também, né? Formal, né, uma carteira assinada, o rapaz que fala, eu quero casar e ter filhos, então, assim, a educação, ele já trabalha no kart, né? Mas a educação é que vai me possibilitar dar dignidade a uma família que eu quero construir. Então, vai sendo construída, na verdade, reconstruída a dignidade que já era deles, mas que foi tirada em determinado momento. E você também vai se reconstruindo, né, enquanto professora, enquanto pesquisadora. E aí você já falou um pouco, mas eu gostaria que você falasse, não estava no script, mas surgiu agora, que eu fiquei pensando, apesar da resistência que você já falou, da gravação, mas eles falaram coisas profundas, né? Algumas, principalmente as mulheres, apresentaram coisas que marcaram a vida delas. Na escrita, elas conseguiram transpor isso ou só oralmente? Isso que eu queria que você falasse, e falasse um pouco também de como foi, quem conseguiu escrever, como foi essa escrita, se teve dificuldade ou não, como foram essas primeiras escritas em relação à dificuldade ortográfica, de coerência, formação de parágrafos, né? Qual a dificuldade inicial dos seus estudantes? E depois, no final, como que houve essa mudança, o avanço deles? Na escrita, até mesmo na pesquisa, o que eu tratei? Eu propus uma primeira atividade, né, que eu pudesse justamente ter esse contraponto, fazer um comparativo na escrita e, óbvio, consequência na leitura, né? E aí, a primeira atividade, eles tiveram que, sempre no viés da autobiografia, de conceituar, de tornar a identidade deles, trazendo esse percurso, essa memória. E aí, a primeira atividade, eu pedi que eles fizessem um texto falando quem eles eram. Primeiro, eu levei um texto para embasar, né? E aí, pedi que eles escrevessem quem eles eram, e a pergunta era, quem sou? E lá eles tivessem a liberdade de colocar o que eles quisessem a respeito deles. Já na produção final, eu pedi que eles escrevessem a respeito da autobiografia deles, porque nós tínhamos seguido toda uma sequência de leitura, né? Vou falar aqui sequência didática, porque a Luísa não está ouvindo. Mas eu apliquei uma sequência, lógico, né? E aí a última produção seria justamente a grande produção da autobiografia deles. Para os 4 estudantes que entregaram, porque assim, gente, a turma ela era pequena. Por que eu falo em relação a dificuldades e os desafios em relação à EJA? A primeira dificuldade que você vai encontrar na EJA é em relação à participação do aluno, em relação à presença, em relação à pontualidade. Por quê? Porque você vai entender que esse estudante, antes dele ser estudante, ele é um trabalhador. E nós, enquanto trabalhadores, também temos as nossas dificuldades, né? A primeira coisa que nós temos que flexibilizar enquanto professores está nessa dificuldade.
de entender que as retomadas elas são necessárias, de entender que esse aluno ele precisa constantemente estar reforçando o que você já aplicou em sala, porque ou ele perdeu o início, ou ele não foi, e aí você está reprogramando, né, digamos assim, a aula. E aí, nessa última produção, a análise que nós conseguimos fazer é que houve uma evolução, porque conseguiram discorrer a respeito das suas memórias, alguns mais profundamente, outros não. E aí eu atribuo também a questão de tempo e espaço, porque se nós formos comparar a questão da escrita com a oralidade, nós tivemos mais tempo na oralidade, nós tivemos mais tempo na entrevista, né? A autobiografia, o enunciado proposto para a autobiografia, é que ele pudesse, diante da trajetória dos estudos que nós tivemos, ele pudesse discorrer a respeito dele, desde a infância até a fase adulta. E alguns conseguiram fazer alguns recortes importantes, outros mais discriminando mesmo as fases, mas para a entrevista gravada, eles conseguiram se aprofundar, por conta do próprio tempo, né? Por conta do diálogo ser mais... eles conseguirem construir melhor o seu pensamento diante do diálogo do que da escrita. Formal, né? No oral, né? Para eles é mais... Mas fazendo uma comparação entre a primeira atividade e a última, houve sim uma evolução, até pela questão dos parágrafos, pela quantidade de linhas escritas. A gente consegue fazer essa análise bem a olhos nus aqui no material, né? E aí eu vou até mostrar para vocês, para que entendam um pouco mais. Eu acho que eu consigo mostrar aqui, porque na primeira produção muitos fizeram só um parágrafo, e na segunda foi mais completa. Ó, achei uma aqui para mostrar. Vamos lá. Aqui, por exemplo, vou botar pertinho da câmera para ver se dá para... Dá para ver? Pertinho? Aqui é a primeira produção. Dá para ver um pouco. Uhum. Primeira produção. E aqui... já é a segunda produção. O tamanho da imagem está pequena, mas você vai ver que já está mais completo. Tá vendo? Sim, já é bem maior. E já tem parágrafos, né? Já tem parágrafos. Claro que, gramaticalmente falando, tem muitos ajustes, né? Mas a nossa intenção aqui não era essa. Nosso objetivo era fomentar a leitura e a escrita, né? Tanto é que eu fiz a transcrição de uma das produções conforme o aluno escreveu. É um aluno que ele não faz letra cursiva, então ele só escreve em caixa alta, como a gente coloca aqui. Então eu fiz a transcrição também em caixa alta. É um aluno que ele tem dificuldade de leitura e de escrita, ele tem muita dificuldade de aprendizagem. Então, quando você me perguntou assim, Sara, é a questão da alfabetização, do letramento, né, desse aluno. Eu vou aproveitar para falar a respeito, porque é um trabalho diário, né, por mais que eu digo que eu não sou uma professora alfabetizadora, mas a gente sempre né, Jace? Não tem como a gente não ser. E aí é um trabalho individualizado. Na EJA você tem que entender que
ou a turma grande ou a turma menor, é um trabalho individualizado, porque tem uma diversidade ali entre os alunos, né? A diversidade que eu falo no sentido de idades, porque se você bem analisar, a experiência, ela conta muito. A experiência, ela conta para nós. Por que as pessoas falam assim, mas fulano de tal tem mais experiência, tem mais conhecimento de mundo, né? E essas experiências, esses conhecimentos, eles agregam sim. E aí, quando você trata de uma sala que tem várias pessoas, com várias idades, com vários percursos diferentes, claro que você vai aprender também, né? E assim, esse aluno específico que tem dificuldade de aprendizagem, ele foi sendo aprovado, mas ele não foi sendo alfabetizado. Ele sabe ler e escrever, mas ele não sabe interpretar. Ele sabe reconhecer as letras, mas ele não sabe pontuar. E aí, qual que é o trabalho da professora nesse momento, ou do professor? É um trabalho individualizado. É você pensar atividades que contemplem aquele aluno. É você chamar o aluno para sentar do seu lado da mesa para você dar uma atenção especial para ele. Sara, mas numa sala de ensino regular você consegue fazer isso superficialmente. Na sala da EJA você consegue fazer isso, com uma turma menor, você tem mais êxito do que numa turma maior. Mas tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Por conta dessas nuances mesmo, que você tem que levar para a tua prática didática, né? Para a tua prática de ensino. Porque se você não tiver um olhar diferenciado para aquele aluno, você não tem sentido. Você é um professor que não tem direção. Você está ali por estar. Porque você vai para uma turma que você sabe que tem dificuldade, porque se não tiver dificuldade, não estaria ali. Né? Então, se você for um professor que você não se preocupar com a dificuldade individual de cada aluno, aquele aluno ele não avança, ele não prospera. Aí vai ser só mais um índice, né? É só mais um índice. Sara, outra coisa que eu achei interessante, queria que você falasse mais um pouco, como foi o chá literário e a roda de conversa com o escritor? Eles fizeram pergunta, eles interagiram, ou eles ficaram mais tímidos com a presença do escritor? E depois um pouquinho do chá literário, como foi também. Pronto, o chá literário é uma atividade que a gente faz, aquelas atividades alusivas, né? E assim, por mais que eu tenha as minhas críticas, eu também sei reconhecer que é uma atividade necessária, né? Nós temos aqui no calendário a Semana Literária e também que faz parte do Dia de Ler Todo Dia, só mudaram a nomenclatura, né? O Dia de Ler Todo Dia era o quê? Era um dia de culminância para atividades voltadas à leitura. Então, cada escola pensa a sua forma de fazer. E lá na escola nós pensamos em promover um chá literário, justamente porque as turmas eram pequenas, porque daríamos oportunidade para que outros alunos de outras salas pudessem coletivamente participar, não ficou engessado para cada sala fazer. Então, como as turmas eram bem pequenas, o que eu pensei com a outra professora? De fazermos esse momento de apresentação, de leitura de poesia, né? Deixar livre para que os alunos pudessem se apresentar, levar um chá, expor os livros, porque nós tínhamos uma biblioteca bem, não vou dizer completa, mas com muitas obras bacanas, que a gente incentivava o aluno a pegar e tudo. Só que, por conta da rotina, o aluno ele não tem interesse, ele chega na escola e já quer ir embora, né? E aí, esses momentos de culminância, a gente aproveitava para trabalhar o lado do protagonismo do aluno, para tirar a timidez, por exemplo, um dos alunos que se dispôs a apresentar foi justamente esse com dificuldade de leitura e escrita, então ele se
desafiou, né? Então, lógico que tem muito da minha participação nesse momento, porque eu insisti para que ele participasse. Foi um momento também de nós estudarmos, como é que eu posso dizer, outros autores de Imperatriz. Eu levei uma escritora, levei um poema de uma escritora daqui, e compartilhar esses momentos, né? Então, assim, para mim foi muito prazeroso, porque acaba que eles socializam com outras pessoas, né? Eles fazem a leitura e podem interpretar da forma que eles quiserem. A gente vai direcionando, mas não vai engessando, né? Então, assim, teve esse momento de partilha. Já em relação à noite com o escritor, também convidei um outro escritor que faz parte da Academia Imperatrizense de Letras, chamado Elcio Araújo, e ele foi contribuir, né, com esse momento para dizer como é a experiência dele, o que motivou nessa escrita. Mas antes eu preparei toda uma aula para que os alunos pudessem conhecer ele, pudessem conhecer a sua escrita, né? Levei poemas dele, mostrei ele nas redes sociais, porque o que faz a diferença, por exemplo, por mais que a gente tenha um trabalho de não ter o celular na escola, mas tem horas que é necessário, né? Então, eu pedi para que conhecessem a rede social dele, levei alguns materiais e coloquei um data show para a gente ler juntos, né? E pedi que cada um construísse 5 perguntas, né? Fizessem 5 perguntas, que eu iria selecionar 2 perguntas das 5, as melhores, e deixaria para que ele escolhesse qual pergunta ele ia fazer para o escritor. Claro que na hora de selecionar, eu fui pegando o que dava sequência, né, para não repetir, para que tivesse uma construção da narrativa, tudo certinho. E aí, passei para cada um escolheu, ficou com as 2 perguntas, e escolheu uma. Do meio por fim, todas as perguntas foram feitas. Mas eu deixei que eles conduzissem esse momento. Claro que eu fui instigando inicialmente, fui inserindo o escritor nessa participação, deixando ele livre para iniciar falando sobre a vida dele, fazendo a autobiografia dele. Ruth participou com o momento cultural, levou violão, cantou algumas músicas. Carla também participou e me ajudou na gravação. Pessoal, Ruth e Kayla são 2 colegas amigas que fazem parte do nosso grupo de pesquisa e são parceiras nossas da UFNT. E aí, fomos conduzindo, né? Também convidei uma professora colega também para participar. Então, eu fui direcionando, quando ele finalizava, eu chamava fulano, quer fazer a sua pergunta? E aí o estudante ia fazer a pergunta. Claro que tem aqueles estudantes que participam mais que outros, né? Eles têm mais interesse que outros são muito tímidos. Eu tive um aluno que não quis fazer nenhuma pergunta, porque ficou muito tímido. Na hora, ele disse que ia fazer, aí quando eu perguntei, ele, não, tia, não tem pergunta não. E você respeita, porque se o aluno ele não se sente à vontade para participar da aula, você não tem que obrigar, você tem que convidar e integrar. Pelo menos essa é a minha convicção, né? Que você tem que inserir, né? Contemplar, mas não obrigar. Tem pessoas que elas são tímidas de natureza, tem pessoas que, de fato, não se sentem à vontade para se expor. Eu vou segredar aqui para vocês que eu também sou uma pessoa muito tímida, estou aqui. Fiz comunicação em partes para poder fugir um pouco da timidez e venho tendo um sucesso gradativo.
Mas a gente tem que respeitar a personalidade do outro, né? Mas foi uma atividade muito prazerosa, porque foi algo que eles nunca tiveram. É algo que serve para sair da rotina da sala de aula. A gente muda o ambiente, a gente muda as pessoas, a gente muda a forma de fazer. Então, é algo que você vai integrando, que você vai moldando, né? Para que você obtenha sucesso ali na sua prática e faça algo que possa envolvê-los. É isso. Parabéns. Alguém de vocês quer falar alguma coisa? Que tá só eu e a Sara aqui conversando. No chat não tem nada, mas fiquem à vontade. Se alguém quiser abrir o microfone, ou perguntar, ou comentar. Mas não fiquem com medo não, viu, gente? A EJA estar na EJA é muito prazeroso. Tá todo mundo tímido. Boa noite, professoras. Boa noite. Eu me chamo Lucelene, né? Eu fui aluna do EJA. Eu mudei para o EJA por ser questão de facilidade e adaptação de horário para trabalho. E, assim, eu me vi nesse vídeo, né, nessa pesquisa, nos relatos, e vi colegas, né, porque assim, eu vivi na pele, né, o preconceito, a marginalização, o cansaço, a vontade de desistir todos os dias, os atrasos, sabe? Dormir muitas vezes em sala de aula, devido a muito, muito, muito cansaço. E, assim, eu quero destacar o papel dos professores que eu tive nesse período, que foi muito importante, porque devido à presença deles ali e o papel que eles exercem, a gente não desiste, sabe? Vou usar a palavra cola, sabe? Que não deixa a gente desistir, que vai dando ânimo e vai entendendo, né, Oi, tudo bem com você? Você também quer participar? Oh, meu Deus. Qual é o nome, Lucelene? Ravi. Oi, Ravi. Lindo. De qual polo? Xambeuá. Eu fiquei emocionada quando você disse que é. Desculpa, eu também. Eu fiquei emocionada. Até tirei o óculos que embaça tudo. Porque, eu não fiz EJA, mas eu estudei no interior do Pará e na época não tinha ensino médio, né? E eles chamavam, aqui no Tocantins é outro nome, mas lá era... Gente, agora fugiu, fiquei emocionada, fugiu o nome. Era um sistema modular de ensino. Eu até no meu memorial, Sara, eu coloco sobre ele. Então, assim, o que os estudantes viam ao longo do ano, por exemplo, em língua portuguesa, nós víamos em 2 meses, né? Os 4 bimestres em 2 meses. E, assim, quem conseguiu, a partir dali, né, fazer uma faculdade, já superou todos os limites, porque a perspectiva, como na cidade, né, na época, se transformou em cidade recente, na minha época de adolescente, né, então era de vila, passou a cidade, então, assim, o máximo que nós tínhamos era até o ensino médio, concluir o ensino médio, era para casar e seguir a vida, né, trabalhando ali. Sim, muita perspectiva, né? Isso, e aí quando a Lucelene colocou isso, Lucelene, eu te vi, e saber que você está aqui, eu estou muito feliz, porque como você diz, além do preconceito, né, ao cansaço, as nossas aulas também eram à noite, na época eu trabalhava, mas era em casa, ajudando minha mãe, não trabalhava fora, mas assim, mesmo para mim, que não tinha assim, uma obrigação, né, do trabalho, é cansativa a aula à noite. Gente, aula à noite, aula sábados. Se não tiver fogos, é muito complicado, né? E a sua resistência está de parabéns, Lucelene. E ainda com Ravi, né? Com Ravi, com você, viu?
O Ravi, ele é recente, tem 2 anos. Eu passei o ensino médio sem o Ravi, né? Eu comecei a estudar muito tarde, com 9 anos de idade. E aí a perspectiva daqui também de São Geraldo, que é a minha cidade, era essa, né? Então, assim, eu via muitos alunos, vi muitos colegas de sala, muitos inteligentes ao ponto de tirar a nota 10 em todas as matérias, sabe? E hoje pararam, não fizeram faculdade, e pararam ali, casaram, têm filhos, e até hoje não fizeram faculdade devido a isso, devido a essa escassez, a marginalização, e falta de perspectiva também, porque a gente não vê outra perspectiva, né? E a grande maioria também de família pobre, que não tinha condição de tirar eles daqui de São Geraldo para ir para outras cidades para estudar, né, para fazer faculdade. E é uma realidade muito triste, é uma realidade muito doída, e eu ficava me perguntando e me questionando se eu queria isso para mim. E eu falava que eu não queria isso para mim, que eu ia ser diferente, eu queria fazer diferente, que eu ia lutar contra o sistema, entre aspas. E deu certo, graças a Deus. Hoje eu tenho 28 anos, terminei o ensino médio, e fiquei um período parada, porque não via, né, possibilidade, não tinha oportunidade de fazer universidade. E aí fiquei esse tempo parada e voltei agora, com meus 28 anos, fazendo, né, uma graduação, realizando meu sonho, né? E o sonho de muitas também, porque não é só o meu sonho, né? Eu tô conseguindo, mas eles também sonharam, sabe? Então, assim, é uma mudança, né? Lucélia, eu também quero te dar os parabéns, porque o nosso sonho, ele não pode ser deixado para trás, independente de idade, né? Independente de idade, ele não pode ser deixado para trás. E você se reconhecer no que nós estamos discutindo aqui, e lutar contra o sistema e ter sucesso, é o nosso sucesso, é o sucesso de quem esteve com você no ensino básico, na EJA, agora na graduação, e é o sucesso seu, da sua família, né? Eu também não estive na EJA enquanto estudante, mas onde eu cheguei, e eu valorizo muito a minha trajetória, não é um sonho só meu, é de toda a minha família, porque eu sou a única graduada na minha família. E tudo convergia para que eu tivesse parado lá atrás. Mas eu não parei. Então, assim, no meu memorial, na minha escrita de si, eu tratei de todos esses percalços enquanto uma estudante sem acesso à literatura, sem acesso à cultura, que casou muito jovem, que ouvia do companheiro que para que eu queria estudar, se eu já tinha uma graduação. E graças à minha segunda graduação é que eu tenho uma estabilidade financeira para poder sustentar minha casa, meu filho e minha família, digamos assim, né? Então, os nossos sonhos, eles não podem ser parados pelos outros, ou até mesmo por nós, né? Tem situações que a gente se coloca contra nós mesmos. E aí são situações que a gente pensa e não vale a pena. A gente tem que levantar a cabeça e enfrentar as dificuldades, né? Enfrentar as dificuldades. Então, assim, você está de parabéns. E eu acho que eu já estive em São Geraldo. Não é aí que tem uma cachoeira? Isso, as 3 quedas. Isso, eu já fui nessas 3 quedas. Acho que foi um encontro que nós fomos em Xambioá, e aí eu aproveitei com as meninas e fomos na cachoeira. Muito linda aí. E eu fiquei de fora, porque no dia eu adoeci.
Que raiva. Mas teria aproveitado. É muito bom essa partilha. Assim, eu acredito muito, né, que nessas partilhas de nós, professoras, estudantes, que eu e a Sara ainda continuamos a estudar. Nós temos uma professora que puxa a nossa orelha, mas que tem uma afetividade, né, que aceita nossos limites, que tem esse olhar sensível. E assim, eu agradeço muito a todas as minhas professoras que eu tive contato por meio da Luísa, né, que hoje é a nossa professora da pós-graduação, porque ela é essa representação, e no meu memorial eu falo também isso. Ela é essa representação de todas as professoras que felizmente eu tive contato, que pegaram na minha mão, que me incentivaram, que nunca deixaram eu desistir, né, mesmo diante de todas as dificuldades, não só financeiras, como cognitivas também. E o mundo da leitura, e não só da leitura escrita, mas da contação de histórias, eu sou fascinada, Sara, porque representa o meu avô. O meu avô, eu já até comentei com eles, ele só assinava o nome, né? Ele só aprendeu a assinar o nome, que é o analfabeto funcional. Mas ele contava uma história como ninguém, né? E eu me apaixonei pela contação de histórias, pelas leituras, né? Que por mais que ele não lesse decodificando, né? Mas ele tinha uma leitura de mundo, uma vivência. E como eu fui criada próxima a ele, né? No mesmo quintal. Então, assim, eu trago muito ele, né, para a minha vida e para todas as minhas experiências. E o que a Lucilene coloca, assim, que me emociona mais, como ela falou, essa representação, que assim, a minha conquista não representa só a mim, mas o Lucilene te impulsiona, né? Eu tenho uma história de vida, assim, bem triste na minha graduação, que eu não preciso compartilhar aqui com vocês, mas quem leu meu memorial, na época era o FT de Araguaína, né? Eu recebi muito feedback de mães que continuaram a estudar, que continuaram a graduação na UFT, depois que leram o meu memorial, né? E assim, e hoje são professoras da rede estadual, do Tocantins, outras municipal, outras em colégio particular, e continuam a estudar, né? Continuam na formação continuada, não pararam ali. Quando eu as encontro, que elas falam que me veem, né, como esse exemplo de quem continuou, eu fico muito emocionada e feliz, assim. Aí eu falo, hoje vale a pena, né? Vale a pena todas as minhas dores físicas e emocionais, mas que não me impediram. Agora, fácil não é, né? Eu vi outra bebezinha aqui, fácil. Gente, eu fiz minha graduação com um bebê prematuro, e aí eu brinco com ele, aí na minha especialização, né, com eles sentado no meu colo, no mestrado estava do meu lado, e no doutorado, ele que me ajudou a fazer os slides. Falei, aí já... A maternidade dando retorno. Dando retorno, né? E fazendo, trabalhar no Canva, que eu não sei nem para onde vai isso, mas enfim, se não fosse ele... Que a Luísa falou, eu quero uma tabela bonita no Canva. Eu falei, meu Deus. Aí eu gritei, Alexandre, me ajuda. Mas assim, é muito importante essa partilha de vocês. No início da disciplina, Sara, eu abri um fórum e pedi que eles se apresentassem, e apresentando a trajetória deles de leitura e escrita, como se eles lembram, que eles tentassem se recordar, né? Como eles foram alfabetizados, se eles tiveram dificuldade ou não, qual a relação deles com a leitura e com a escrita, e hoje, né? E trazendo para a atualidade também. E assim, tem relatos, eu fiz questão de ler cada um, que eu ia lendo e chorando. Né? Mas assim, é muito bonito, e assim, todos aqui têm uma trajetória de superação, né? Está no ensino à distância. Muita gente também, vocês devem ouvir, é fácil, né? Não é fácil resolver.
É mais difícil, porque você é quase autodidata, né? Você tem que ter os seus horários, você tem que se organizar. Você não tem aquele horário de você ir para a aula física, né? Para você sentar lá. E aí, se você deixar passar, acumula tanta coisa, depois você não dá conta. Então, assim, é uma responsabilidade muito maior, e vídeos para assistir, textos, né? E de diferentes. Para a concentração, né? A concentração. E aí, como é em casa, né? Ainda aí, se tem o marido grita, aí o filho chora, né? E aí quer atenção. E aí, eu lembro da pandemia, que meu pai vivia gritando na porta, que ele não ficava quieto. Abre aqui para mim, eu na aula. Abre aqui para mim. E os áudios vazando. Né? Então, assim, você não está só. É uma graduação que toda a família faz. Né? E muitas vezes você não tem esse tempo para você se concentrar. Só você ali, o professor, os colegas, você e o texto. Né? É tudo junto e misturado. Então, assim, requer muito mais de você, né? Então, é um desafio que vocês aceitaram, mas eu tenho fé que vão continuar, que terão sucesso, né? Alguém colocou aqui. Vou colocar meu óculos. Nós, os novatos, estamos batendo cabeça. Porque tem um pessoal, Sara, que eles estão na segunda etapa, né? Então, foram, acho que 9 aulas na primeira etapa, e agora serão mais 9, que são 18, o total para completar a carga horária. Então, quem entrou na segunda etapa tem que estudar o material que todos já viram para conseguir acompanhar as aulas. Viu, Leandro? Mas no final dá tudo certo, Leandro. O importante é isso. Eu tenho o maior respeito por quem se propõe a estar na educação AD, né? Porque não é fácil. E tem que ter disciplina. Eu, recente, claro que eu priorizei a escrita, né? Tinha que defender, então eu parei um pouco o que eu estava fazendo para me dedicar apenas à dissertação. Mas eu fiz a besteira de me matricular numa especialização de educação especial, da Intutira. Aí eu não consegui. Então, assim, todo o meu respeito para quem se propõe, porque é disciplina. E eu não sei se eu quero de novo, não. O pior nem são as aulas, gente, são os grupos, né? Mas, gente, era tanto grupo na época da pandemia que eu deixo meu celular final de semana lá, ó, não dou conta mais. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Meu coração está acelerado aqui. Estou muito feliz do relato da nossa amiga de Xambeuá e do Ravi fazendo pedagogia com 2 anos. Prodígio. Prodígio. Eita. Bom, se ninguém se manifestar... não tem nada no chat. Mas, assim, eu acho que o documentário ele ajudou bastante, né? Porque ele está bem sintetizado. E a gente está aqui para mostrar um pouco da realidade, mas incentivá-los também que se interessem, né, por essa modalidade de ensino. E como eu falei anteriormente, é desafiadora, mas é muito gratificante. Você ensina e você aprende. É uma troca constante, né? Tem surpresa, professora. A surpresa era a Sara, gente. Viu? A nossa convidada de hoje. O link do documentário. Eita, Sara. Aí é com a Sara, porque como é uma pesquisa,
né, tem toda a questão ética, e ela não conseguiu subir o link para o YouTube. No nome dela, e tem que subir pelo nome dela. Gente, eu sou uma jornalista que não sou influenciadora. Acredita? Eu uso as redes sociais para promover meus clientes, mas eu não me promovo. Mas, assim, eu estou numa estratégia porque o YouTube barrou, né, esse upload, né? E eu estou numa estratégia de estar alimentando para poder liberar esse acesso. Não consegui ainda, Jaci. Já fiz algumas tentativas, subi uns vídeos menores e estou aguardando a liberação. Mas se você quiser mandar para eles o link do Drive, não tem problema, não. Mas é porque eu não tenho o contato no e-mail deles. Para subir para o Educa, tem que ser no YouTube. Aí, assim, só explicando, Leandro. Aqui eu mostrei para vocês no YouTube porque eu consegui subir, mas eu não tenho permissão, né? Eu não posso divulgar e está privado. Aí, para vocês, eu consegui passar aqui porque a Sara está junto. Mas eu não posso deixar público, porque tem que ser no nome dela, né? Por mais que no YouTube eu coloquei que o vídeo é dela, aí na descrição eu coloquei a pesquisa dela e tudo, mas a divulgação não pode ser pelo meu YouTube. Eu só coloquei aqui porque para o Educa tem que ser gerado no YouTube. Aí tem o link do Drive, aí eu não sei, só se eu passasse para as tutoras. Vocês têm grupo, né? De polo? Me respondam, alguém me responde. Vocês têm grupo? Tem, né? Só se eu passar, Sara, para as tutoras do polo, no WhatsApp, aí passar para vocês. Vamos fazer o seguinte, quando é teu próximo encontro com eles? Próxima quarta. Próxima quarta? Eu vou ficar devendo o link do YouTube, e aí, na próxima quarta, se já tiver tudo pronto, eu te mando, público. E aí você posta aqui, posta direto para eles. Tá, posto na roda, direto para eles. Aí eu acho que vai dar certo. Porque tem todo um comitê de... Aí, assim, outra coisa, né, que é bom, porque eles estão estudando metodologia e para os finais, né, tem que fazer TCC, para o final do curso. Todos os nomes são fictícios, viu? Vocês veem que é Lispector, que é de Clarice Lispector, Cambela. Isso, né? isso. Todos os nomes são fictícios. Nós... Porque eles não estão de frente, Sara, eles estão de costa. Pronto. Inicialmente, em relação aos pseudônimos, né? Tentei homenagear os autores que eu trabalhei em sala, né? E alguns da região. Então, Diniz é uma homenagem à Lília Diniz, que é de Imperatriz, e os outros são de renomes. Em relação a eles estarem de costa, foi porque muitos não queriam aparecer. Então, esteticamente, não ficaria legal. Por que um aparece e o outro não? Do meio por fim, para ter imagens de apoio, eu tive que usar as fotos que eu fui tirando, né, durante as aulas e durante a pesquisa. Só que, para a entrevista, eles não queriam mostrar o rosto. Ah, não, tia, não quero aparecer, não. E nessa troca, nesse acordo novamente, eu falei assim, não, tudo bem, se você não quiser aparecer, a gente grava de costa. Mas eu não queria perder a entrevista com eles, né? Aí eu falei, não, a gente grava de costa, então eu coloco alguma coisa, eu desfoco o teu rosto. Ele, não, tia, não quero aparecer, não. Aí eu, não, vamos fazer o seguinte, todo mundo grava de costa. Aí toparam. Então, foi a possibilidade, né? Eu fui ajustando justamente para que eu não perdesse o material em si, não perdesse esse momento com eles. E, no fim, eu consegui gravar com todos. Não desista de gravar. Sim. Não Leandro, a nossa orientadora está no pé dela, viu? Tá, no meu pé. Não vai deixar, e nem eu, porque eu quero espalhar para o mundo. Não, já me incentivaram para eu me inscrever num concurso que está sendo promovido pelo Senado, né? Eu assim, calma, minha gente, calma. Vai dar certo.
Mas a respeito da pesquisa, tiveram essas nuances, né, que eu tive, que todas elas eu descrevi na dissertação, justamente para poder explicar e para que o leitor pudesse entender essas particularidades. Justamente porque é óbvio que eu queria mostrar o rosto deles, as meninas são bem bonitas, né? E eu queria que eles aparecessem, mas diante desses impedimentos, aí eu achei essa brecha e deu certo. Não atrapalhou. E aí eu tive a ajuda da IA, peguei a fotinha deles que eu achava que representava melhor, não quis expor a foto em zoom ou mais aproximada, joguei na IA e coloquei em linear-art, achei que ficou bonito, usei o recurso também de colocar preto e branco em algumas imagens, então casou bem o visual, né? Eu segui muito uma identidade visual para que casasse todo o material e ficasse harmonioso. No fim, deu certo. Não, ficou maravilhoso. Muito lindo. Parabéns mais uma vez. Se não bastasse o trabalhão que deu para a edição do documentário, para toda a produção e pós-produção, eu inventei de fazer o guia. Na defesa, graças a Deus, assim, ele foi muito bem elogiado, mas eu fiquei com gostinho de querer me justificar, porque alguém me perguntou, não, Sara, tu teve um trabalhão, foram 2 produtos, né? E de fato foram 2 produtos. Só que quando eu propus fazer o guia, que assim, gente, além desse documentário que a professora Jacélia exibiu, eu também produzi um guia para professores de como fazer vídeo documentário, né? Inclusive, a Jacélia pode liberar para vocês também. Algo que fosse fácil, algo que tivesse conceitos, né? E que não engessasse a prática, que desse um norte ao professor, mas que o professor pudesse utilizar aquelas dicas da melhor forma, do jeito que ele quisesse. Só que eu achei que ia ser algo assim mais prático, que ia ser algo fácil de fazer, e aí eu fui construindo, fui fazendo, aí depois fui integrando coisas, quando eu vi já tinha 40 páginas. Eu falei assim, meu Deus, onde foi que eu me meti? Não, mas não é só para eles, não, é para eu aprender a fazer também, para ensinar para eles. Aí está disponível. Qual o nome da sua princesa? Tem mais uma estudante aqui, Mirim. Da Roberta, né? Gente. Olha, tem outra aqui da Tatiele. Eita, Tatiele, Roberta, do Selene. Mais alguém, gente? Mostrem seus babies. Vamos abrir a câmera para mostrar as mães que estudam. A minha capotou já. Aqui tem um Ravi também, ó. Ah, é da Roberta, que tem uma hora que você saiu, Roberta, e essa menininha maior veio para a câmera e fez assim, ó. Foi. Aí minha mãe não está aqui, mas eu estou. Ó, a Lucelene, a Tatiele, a Roberta. Eita, gente, que coisa boa. Maravilhoso. Né? Que coisa boa. Eu fico muito feliz, assim. A Lídia, ela está com vergonha. Não precisa ter vergonha, bebê. Não, olha, esperar sua mãe só para você, tá bom? Ela tem que contar uma história para você dormir. Crianças, a mamãe pedagoga de vocês tem que contar a história para vocês dormirem. Cobre, tá? Diz que é tarefa de casa. Tem que ter, viu, gente? Vocês pedagogos, vamos, assim, fomentar. Porque o que eu falo, é difícil nós incentivarmos o hábito da leitura e da escrita na fase adulta, porque tem muita coisa envolvida, né?
E a literatura, na literatura infantil, é muito rica, é muito bonita. E isso já vai fomentando desde a eternidade, desde eles pequenininhos, até essa desenvoltura, né? Até essa proximidade. Eu acho lindo, assim. Eu fico encantada. Eu também. Oi, Luana. O Ravi, eu já apresento historinha para ele. Ele tem um livrinho de 0 a 6 meses, aqueles de banho. E ele já pega esse livrinho, ele aponta as figurinhas, fala o nome das figuras. Eu comprei um livro de caligrafia e tem bastante figura. Ele já pega também esse livro e já olha, já fala o nome das figuras. Ai, que bom. Fazendo essa apresentação para ele já. Muito importante. Muito bem. Estudando sobre a inserção da criança no mundo da escrita e treinando o Davi. O Ravi, perdão, fazendo com ele, tá? Muito, muito bem, parabéns, né? E é isso mesmo, é ler e inserir eles no mundo que já é deles, que eles já vivem, né? Nas leituras. Oi, tem um bebê maior aqui. Sara, eu quero muito agradecer você por esse momento, né? A Sara trabalhou até às 18h30 e correu, como todos nós, para estar aqui conosco, tá? Agradecer o pessoal que participou, muito obrigada. E aí nós vamos ficar devendo, né, Leandro? A Sara subir, pode deixar que eu vou ficar cobrando ela aqui. Subir vai dar certo. Para nós compartilharmos. Quando ela subir, eu coloco nessa rota, né? Na aula 13, se eu não me engano, mas nessa rota aqui, e caso não dê certo até o final do mês de novembro, aí a gente compartilha o link do Drive e eu peço para as tutoras presenciais compartilharem com vocês, tá bom? Ou eu passo para a coordenadora e ela compartilha com vocês. Muito obrigada. Vamos abrir a câmera, todo mundo que está aqui, para a gente fazer a foto oficial. Já sei, eu que agradeço, né? Desejo muito sucesso para essa turma. Fiquei muito feliz com os relatos, né? E eu, assim, eu sou fã da educação, por mais que eu ainda esteja engatinhando nesse mundo, né? Que é diverso, mas eu desejo muito sucesso para vocês, para a turma, e que se encantem pelo literário, se encantem pela educação. Nós possamos fazer a diferença de fato. Agora vamos para a foto. Já foi fazendo a foto aqui. Tudo bem, Leandro. Ele está sem câmera. A Kellen também. Tá? Então, muito obrigada. Uma excelente noite para vocês. E até a próxima aula. Boa noite, gente. Eu tô falando. Professora? Oi. Professora, no caso, eu estava olhando lá também, a minha atividade está constante, não foi corrigida. Na aula 10 e na aula 11. Não, nós não corrigimos ainda. Eu só testei. Eu vou parar.